Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. A aula de hoje fala das revoluções liberais e nacionalistas, né, alguns movimentos nacionalistas que surgem durante o século XIX. E aí a gente acha, né, ou quando a gente tem aula no fundamental, ou até mesmo até o primeiro ano do ensino médio, quando vocês viram a Revolução Francesa, a gente acha que a Revolução Francesa tudo foi resolvido, tudo ficou lindo, e o mundo é assim graças à Revolução Francesa. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque após a Revolução Francesa, você tem a Era Napoleônica, e após a Era Napoleônica você tem o Congresso de Viena. E o Congresso de Viena, o que ele faz? Restabelece o absolutismo. Então o mundo não ficou flores, o mundo não ficou lindo, o mundo não ficou liberal pós-Revolução Francesa. Foi necessário ainda constantes lutas para manter o básico dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que foram colocados na Europa pela Revolução Francesa. Então a gente vai perceber aqui que pós-Congresso de Viena, a França ela volta a ter características absolutistas, como vou mostrar aqui para vocês no slide, começando a nossa aula. Não à toa que isso vai provocar a Revolução de 1830, tá? Bem, o que acontece pós-Revolução Francesa? Pós-Revolução Francesa, Luís XVIII, Bourbon, volta ao trono da França, de 1814 até 24. E para você perceber, então a Revolução Francesa tudo foi jogado no lixo? Não. Por exemplo, a França vai ter uma Constituição. Pós-Revolução Francesa, pós-Congresso de Viena, vai ter uma Constituição. Mas essa Constituição vai ser outorgada pelo Luís XVIII. Outorgada, colocada à força pelo rei. Colocada à força pelo rei, não há debate público. Então, vamos dizer assim, é uma Constituição em que ela está lá, né, na teoria para limitar os poderes do rei, os poderes do monarca, mas não é isso que ela faz, já que é o próprio monarca que outorga a Constituição. Então a gente pode dizer sim que é um período, obviamente, eu uso um instrumento liberal, que é a Constituição, fruto da Revolução Francesa, mas essa ferramenta liberal está sendo manipulada. Então por isso que a gente tem aí um passo para trás. Numa lógica liberal, você tem um passo para trás. O Congresso de Viena teve esse objetivo, né, de retornar ao absolutismo, achar que a Europa ia voltar a ser o que era antes da Revolução Francesa. Balela, como a gente vai ver aqui. E, você tem ideia, irão existir partidos e vai ter um partido ultra-realista que defende o absolutismo. Dentro de uma lógica liberal, isso não faz sentido, né? Mas, enfim, perceba como o mecanismo liberal aqui, Constituição e ter partido, que adianta ter uma Constituição que não limita o poder do rei e que permite um partido que queira ter um partido que queira o retorno do absolutismo. E o próximo rei que vai substituir o Luís XVIII, o Carlos X, ele fazia parte do partido ultra-realista. Então, eu tenho agora um rei pós Carlos XVIII, então pós Luís XVIII, o Carlos X, que vai defender uma estrutura absolutista. Não à toa, para deixar isso claro e evidente, que ele vai acabar retornando os privilégios, os antigos privilégios da nobreza e do clero. Qual que era o maior privilégio que a nobreza e o clero tinha antes da Revolução Francesa? Não pagar impostos, isenção dos impostos. Só que em 27, então quando Carlos X assume, nobreza e clero não pagam impostos. Restauração do absolutismo. Em 27, você tem uma crise econômica. Com crise econômica, aumento dos impostos. Só que agora a nobreza e clero não pagam impostos. Só o terceiro estado, né? O antigo terceiro estado, o famoso terceiro estado, que é o povo, né? Que tem aí a burguesia, camponeses e operários. Em 30, nós vamos ter eleições. Vamos ter eleições porque a Constituição permite eleições. Beleza. E nessas eleições, por incrível que pareça, eu tenho a vitória dos liberais. Então, a vitória de partidos que fazem oposição aos ultrarrealistas, aqueles que querem um retorno ou defendem um rei absoluto para o rei. Por causa disso, então, dessa vitória dos liberais, eu terminei o slide, beleza? Quem estiver tirando print já terminou o slide. Então, depois da vitória desses liberais, o rei Carlos X fala, peraí,
Eu tenho um grupo, então, que é a maioria no legislativo e que vai tentar, obviamente, cortar ou diminuir esse avanço do absolutismo na França. O que ele faz? Faz as ordenações de julho, que vai gerar as revoltas, vai gerar a Revolução de 1830. Aqui você tem um desenho dessas revoltas que vai acontecer em 1830 na França. O que o Carlos X ele impõe na França? O que são essas ordenações de julho? Fim da liberdade de imprensa, por exemplo. Um dos preceitos básicos, né, da Revolução Francesa, a liberdade de expressão. A imprensa não vai ter liberdade de criticar o rei. Fim da fiscalização política. Então, os cidadãos eles não vão ter meios de conferir como está sendo o trabalho dos seus políticos. Próximo, o aumento do censo eleitoral. Né? O voto é censitário. Então, aumento desse censo. Né? Então, eu vou ter uma exclusão social. Se pobres já estavam excluídos, eu vou excluir mais ainda, porque eu vou aumentar o valor do dinheiro necessário para você participar da política. E finalizar, né, depois, a ordenação de julho, de alguns dias depois, dissolve a Câmara dos Deputados. Tá? Ele fecha a Câmara. Aí, não tem como. Você vai ter a instauração das barricadas em Paris. Né? As barricadas em Paris colocam cômodos, colocam caixotes para fechar as ruas em Paris. Fechando essas ruas, começa a guerra, começa o combate. E aí, terminei o slide, viu, gente? É instaurado os 3 dias gloriosos, né? Vão ser conhecidos os 3 dias gloriosos. E aí, um quadro extremamente famoso do Eugène Delacroix, que trata sobre essa Revolução de 1830, que é o quadro A Liberdade Guiando o Povo, que muita gente confunde achando que é um quadro que representa a Revolução Francesa, e não é, tá? Aqui você tem o quadro A Liberdade Guiando o Povo, o famoso quadro, tá? Que representa 1830. Na verdade, ele representa 1830, mas ele se remete à Revolução Francesa, óbvio. Olha quantos símbolos da Revolução Francesa é utilizado aí nesse quadro. A bandeira tricolor, o barré, né, esse gorro vermelho que representa a liberdade, e o símbolo da mulher, né, a mulher como símbolo da liberdade. E perceba, ela está olhando para trás, trazendo, né, guiando o povo. Nós vamos finalizar aquilo que teve início em 1789, aquilo que teve início na Revolução Francesa, nós vamos terminar hoje. E perceba, né, o fato da criança, né, o futuro, mas eu vou ter um futuro armado, eu vou ter um futuro que vai vigiar, tá? Enfim, tem vários detalhes desse quadro, mas infelizmente não é aqui hoje que a gente vai tratar disso, né? Vamos lá, bora. Então você tem aí os 3 dias gloriosos de julho, as barricadas em Paris vão unir os populares e a burguesia, populares, os operários, né, trabalhadores urbanos, junto com a burguesia. Tomam o Palácio das Tulherias. Vocês vão lembrar que o Palácio das Tulherias, quando eu falei da Revolução Francesa, é aquele palácio que fica na cidade de Paris. Então, o rei teve que se mudar para lá, porque é onde o pessoal vigiava, fiscalizava. Foi tomado o Palácio de Paris. Carlos X abdicou, sai do trono. E aí instaura o quê? O que vai ser instaurado? O que vai ser colocado no lugar? Rei ou um outro modelo de governo? Vai ser colocado um rei, Luís Felipe de Orleans, e que nós vamos ver Luís Felipe de Orleans vai ser conhecido como o rei burguês, o rei das barricadas, tá? Vai ser conhecido. Terminei o slide, viu, gente? É o rei das barricadas, o rei burguês. E é importante anotar isso. A alta burguesia faz com que tenhamos a manutenção de uma monarquia. Mas aqui, uma monarquia plenamente constitucional. Uma monarquia constitucional com uma constituição que vá limitar os poderes do rei. Tá? Por isso que o Luís Felipe de Orleans é conhecido como rei burguês. Vamos ver, então, o seu governo do Luís Felipe de Orleans, que teve apoio da burguesia financeira, conhecida como a alta burguesia. Então, os comerciantes mais ricos apoiam, defendem, Luís Felipe de Orleans defende uma monarquia. Beleza? Toda vez que eu falo beleza, tem a foto do Gustavo aqui, tipo ele assim, com um joinha. Aí eu falo, beleza? Aí eu venho a foto dele aqui, ó. Beleza.
Enfim, da hora. O governo do Luiz Felipe de Orleans, né? Então, o rei burguês, beleza, professor. Se estabilizou as coisas? Ficou suave? Não. Vai ser no governo do Luiz Felipe de Orleans que nós vamos ter a Revolução de 48. Porra, professor! Mas, de novo, outra revolução. Bem, o que acontece? Como eu falei para vocês, temos avanços liberais. Claro, temos avanços liberais. Na política e na economia. Liberalismo político e liberalismo econômico. Na política, já falei para vocês, temos uma Constituição. Beleza? Garante uma Constituição não tão radical, moderada, podemos dizer assim, tá? Mas tem uma Constituição que realmente limita os poderes do rei. Bacana. O interessante de analisar aqui é a questão econômica. Porque, como a gente viu ontem no Marx, é a economia que gera as transformações. Porque a economia é onde eu tenho o sustento do ser humano, é onde garante a sobrevivência do ser humano. Bem, no âmbito econômico, 1848, o que está acontecendo na Europa no âmbito econômico? O início da Segunda Revolução Industrial. E o início da Segunda Revolução Industrial, não sei se vocês lembram, mas a Segunda Revolução Industrial ela tem como perfil o surgimento dessa burguesia financeira, então a financiarização da economia, então banqueiros, bolsa de valores, né, bolsa de investimento, formas de fazer o capital circular de maneira mais rápida. A Segunda Revolução Industrial ela vai ter como característica o desenvolvimento de energia elétrica e tem mais coisa. Da energia elétrica, desenvolvimento do aço, tá? Que vai dar facilidade, ele não corrói como o ferro, então eu consigo fazer barcos muito mais resistentes. Petróleo, indústria do petróleo, e aí com o petróleo eu consigo fazer inseticida, eu consigo fazer diesel, gasolina, aqui você tem motor a combustão, enfim, literalmente uma segunda revolução mesmo, tá? E acho que eu comentei, energia elétrica, fundamental. Bem, percebam, olha quantos inventos, né? Olha quanta instrumentos, né, que vão ter impacto na sociedade e vão, obviamente, beneficiar, tem como objetivo, né, beneficiar a estrutura do capital, né, o desenvolvimento do capital, transporte de pessoas, transporte de matérias, enfim. O que acontece? Para que a França possa adentrar, então, a toda essa modernidade que eu comentei para vocês, para que a França possa entrar nisso, é fundamental o investimento, dinheiro. E quem tem dinheiro? A burguesia financeira. Então, os banqueiros. Logo, o governo ele vai ficar extremamente dependente desses banqueiros para poder o governo fazer a segunda revolução industrial. Então, você tem um governo totalmente dependente desses banqueiros para que eu pudesse modernizar a França. Consequências disso. A monarquia, além de ser refém, desagrada os setores produtivos industriais. Porque aí você tem uma diferença, né? Você tem o banqueiro e aí você tem o industrial. Se a primeira revolução industrial foi o dono da fábrica, né, que é motor dessa revolução, a segunda revolução industrial são os banqueiros, o motor dessa segunda revolução industrial, que tem o capital para conseguir fazer, para financiar o desenvolvimento dessas máquinas, desses novos inventos. Consequências. Por que os grandes empresários, né, os donos das fábricas, ficam pé da vida? Porque os banqueiros colocam altíssimo juros, juros muito alto. Pô, professor, mas o governo não vai interferir nisso? Liberalismo. O governo não interfere na economia, preceito liberal. Consequência, então, esses altos juros acabam prejudicando não só o governo, que pega e pede empréstimo, mas também os donos das fábricas, os donos das empresas. Consequência, então, o que eu tenho em 1840? Acho que ficou claro, né, que eu terminei o slide, né? Faz tempo, né? Acho que vocês conseguiram perceber, né? O que acontece em 1840? Uma grave crise econômica. De novo, crise econômica, turma, a gente tem atrelado a revoltas. Crise econômica gera revolta, gera por causa da fome, e que acaba tirando a legitimidade do governo. Clássico. Perceba, o que motivou a Revolução Francesa? Fome, crise econômica. Um mês de salário se equivale a um pão. A mesma coisa aqui. A crise econômica, a fome, a miséria gera revolta, gera rebelião. Tá?
Portanto, em 1840 você tem uma crise econômica. Aqui você tem, né, uma foto da época das barricadas. Novamente, vamos ter as barricadas, as ruas serão fechadas. A burguesia, como eu falei para vocês, ela não consegue manter as fábricas. Então, a burguesia dona de fábrica, ela não consegue manter por causa das dívidas que ela tem com os banqueiros. Logo, elas fecham. Se elas fecham, tenho desempregados. Se eu tenho desempregados, eu não tenho salário. Se eu não tenho salário, eu não tenho consumo. E se eu não tenho consumo, eu não tenho produção. Se eu não tenho produção, eu não tenho emprego. A grande lógica do capital. Certo? Bem, que eu já expliquei para vocês várias vezes aí já, tá? Isso vai gerar uma oposição ao governo e aí, olha a miscelânea, né? Olha a mistura de oposição. Você tem bonapartistas, republicanos e socialistas. Mas os socialistas aqui, cuidado, são os utópicos. Socialistas utópicos. Tudo bem? Beleza? O socialismo marxista vai ficar popular mais para frente. Tudo bem? Então você tem essa tríade totalmente diferente entre si de projetos, com socialistas, republicanos e bonapartistas. Escreva aí, né? Acho que é importante a gente escrever o que são os bonapartistas, o que eles defendem, os bonapartistas. Defendem, bem, Bonaparte, Napoleão, né? Eu não tenho um Napoleão Bonaparte, Napoleão já está morto, mas as suas ideias, o seu modo de governo, o seu modo de governar permanece. Não à toa que você tem esse partido. E qual que era o modo de governar de Napoleão Bonaparte? Eu tenho uma monarquia autoritária, expansionista. Então, vamos lá, monarquia autoritária, expansionista e industrial. Garantir o progresso, tá? O expansionista com modernização e autoritária. Tudo bem? Beleza? Industrial, acho que eu misturei tudo aqui. Os três, uma monarquia autoritária, industrial e expansionista. Tudo bem? Autoritária, industrial e expansionista. É essa a característica esse é o tipo, modelo de governo que os bonapartistas defendem. Tudo bem? Beleza? Então percebam, mas eles encontraram um inimigo em comum. Quem é esse inimigo em comum? Luís Felipe de Orleans, tá? Em 46 você tem o agravamento da crise e aí o aumento dos protestos. E aí o Luís Felipe de Orleans perde a mão na maneira com que ele vai lidar com esses protestos. Como assim ele vai perder a mão? Olha o ranço autoritário. Acho que eu já dei essa explicação. Dei essa explicação para vocês. Você tem uma sociedade absolutista, uma cultura absolutista, né, com séculos de absolutismo, e eu estou tentando colocar sentimentos liberais, né, uma ideia liberal. Isso é um processo que demora, como a gente pode perceber aqui, né? A Revolução Francesa foi em 1789. Eu estou em 1848, e o que o rei Luís Felipe de Orleans vai fazer para resolver os protestos? Vai proibir reuniões políticas. Fim da liberdade de expressão, fim da liberdade política, né? Eu não poder fazer protestos, você vai cortar minha liberdade? Olha o problema, né? E olha o erro, né, estratégico de lidar com essa situação do Luís Felipe de Orleans. Então ele vai promover a censura. E aí qual que vai ser a saída, né, desses revoltosos, né, para essa censura colocada pelo Luís Felipe de Orleans? Eles vão fazer grandes banquetes. Porque eles falam o seguinte, bem, eu estou reunindo aqui a galera, mas a gente não está fazendo uma reunião política, a gente está fazendo uma festa aqui, entendeu? A gente está reunindo aqui, mas a gente está comendo e bebendo, não estamos falando de política, não estamos tratando de política. Balela. Essa foi a maneira de que republicanos, socialistas utópicos e bonapartistas pudessem se articular politicamente. E aí, o Luís Felipe de Orleans, sabendo dessas reuniões, desses banquetes, que na verdade eram reuniões políticas, manda seus soldados invadir esses banquetes, essas reuniões, e prendem os participantes. Consequência, estopim, vou ter a segunda revolução. É o estopim para a Revolução de Fevereiro de 1848. Tá? Destaca, eu estou falando de fevereiro, porque 48 ainda não acabou, certo? Vai ter mais. Tudo bem? Beleza? Como eu falei ontem, né? Se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum problema, por favor, pode me interromper ou pode mandar a pergunta lá no chat. Tá bom? Beleza? Ai, a droga, né? A gente não poder nem conversar, né? Ontem, por exemplo, quando a gente trocou uma ideia, né, sobre corona, você viu, né? Tive que pedir licença para vocês, né, para a gente terminar a aula.
um cocô, né? Enfim, só aula, 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 a gente não consegue debater nada, e quando debate fica uma correria. Enfim, isso me mata, mas segue. Bora. Finalizei o slide, tá? Aqui você tem duas charges, tá? Mostrando o quão radical foi 1848, né? Aqui você tem o trono, né, do rei botando fogo, né, a galera botando fogo no trono, e a charge, né, mandando o Luiz Felipe de Orleans embora, né? Vá ter fé, vai embora, né? Professor, traduz essa frase aí, tá dizendo o seguinte, tá dizendo o seguinte, vai embora, tá? Vá ter fé. Enfim. O que acontece quando Luiz Felipe de Orleans ele é retirado do trono? Aí a gente tem a instauração na França de uma república, tá? Temos a instauração da Segunda República Francesa. E nessa Segunda República Francesa, você tem a convocação aí de uma Assembleia Constituinte. Vamos fazer uma nova Constituição. Ainda estamos vivendo naquela Constituição outorgada lá no início da aula, eu coloquei para vocês, pelo Luís XVIII, pelo Luís Bourbon. Quando você vai fazer uma Assembleia Constituinte, você vai escolher os constituintes, os deputados. Como foi feita a escolha desses deputados? A escolha desses deputados ela foi feita através do sufrágio universal masculino. Olha só, eu tive a abolição do sufrágio universal. 1848 ele é muito mais radical do que 30, porque retorna ao período mais radical da Revolução Francesa, em que você teve a instauração de uma república, a primeira República Francesa, aquela República Jacobina, que acabou instaurando o terror, né, o Robespierre cortando a cabeça de todo mundo. E também foi o período do sufrágio universal, em que você teve um voto universal masculino. Então, perceba, eu estou instaurando aqui, mas aí sem cortar cabeças, o momento auge, o ápice da Revolução Francesa de 1789. Então, sufrágio universal masculino. Então, não importa mais renda, não importa mais o seu dinheiro, você tem direito ao voto. Só que nem tudo são flores. Beleza, foi aprovado o voto universal masculino para constituinte. No entanto, voto distrital. O que é o estilo do voto distrital? É você dividir o país em distritos, tá? Não em estados, mas em distritos. É que no Brasil isso é meio complicado pelo seu tamanho, tá? Mas na Europa é muito comum isso acontecer em alguns países. Na Inglaterra é assim: você tem distritos, como se fossem bairros, tá? Grandes bairros, em que todo mundo ali escolhe o deputado, o candidato, o parlamentar ali. Então, em cada distrito, em cada grande bairro, você vai ter um candidato de vários partidos, sei lá, PT, PSOL, PSL, PSDB, enfim. E aí, o que tiver maior voto, vence naquele distrito, né? Então, aí ele vai representar na Assembleia. Qual que é o problema disso? No meio urbano, mas não tem muito problema. O problema é no mundo rural. Isso é uma maneira de fortalecer a elite rural. E por que a elite rural? A França, em 1848, ainda é um país em que a maioria da população está no mundo rural. Então, a elite rural, esses grupos aristocráticos, eles vão ser maioria no parlamento e também a burguesia. Então, percebam, e o operariado? A massa operária não vai ter tanta força, não vai ter tanta representação. Não à toa, por esse fortalecimento da massa operária, desses grupos operários ligados ao socialismo utópico, o que essa aristocracia e a burguesia vão fazer, que tipo de projeto elas vão tocar nessa nova França, um projeto em que coloca o povo de lado. E o que faz o povo ficar de lado? Eu tentar retornar o voto censitário. Eles vão tentar colocar de novo o voto censitário. Para quê? Para expulsar os operários, esses grupos populares muito mais radicais do que a burguesia, né? A burguesia ela cresce financeiramente, ela toma conta e acaba explorando o operariado, como a gente viu ontem na aula do Marx. Então o operariado, os grupos populares, os trabalhadores urbanos ficam pé da vida, ficam bravos e falam: meu, tá vendo? A saída vai ter que ser uma revolução mesmo. Porque eu estou tentando ir pelos meios legais e estão tentando, utilizando as regras do jogo, nos excluir, colocando o voto censitário. E aí você tem a segunda revolução, a Revolução de Junho de 1848. Tá?
reação operária em junho, a Revolução de Junho de 1848, e que foi massacrada pelo general conhecido, o general Cavaignac. E é mesmo, tá? O nome dele é Cavaignac mesmo. Tá? É Cavaignac, tem um G mudo lá. Depois, se você quiser dar uma olhada, você vê. Você teve um massacre, então, de operários, de trabalhadores urbanos em Paris. O Cavaignac, ele vence, né? Então, ele é um representante da burguesia, né? O apoio da burguesia para calar essa reação operária. E aí o general obriga a aprovação de novas eleições presidenciais. Por que ele faz isso? Ganhei moral, né? Salvei a França, né? Salvei Paris. Então, eu quero novas eleições presidenciais, porque eu estou agora numa república, né? Quando você tem aqui uma república presidencialista. Eu quero uma nova eleições presidenciais. O Cavaignac força isso e a galera aprova, beleza. Mas para quê? Para ele falar, vou ser presidente dessa bagaça aí, meu. Eu vou mandar em tudo. Só que o Cavaignac, né? Ele não tem um sobrenome forte como um de um homem chamado Luiz Bonaparte. Luiz Bonaparte é o sobrinho de Napoleão Bonaparte, tá? Quem vence essas eleições? Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão, tá? Eu vou ter um novo Napoleão no governo. Terminei o slide. Eu vou ter um novo Napoleão governando a França, tá? Mas agora o sobrinho. Eu acho que o Will abriu sem querer, né? Abriu o áudio sem querer, tudo bem. Achei que era alguma pergunta. Beleza? Certo? 1848, conhecido como a Primavera dos Povos. Aqui eu vou deixar aqui para vocês os tipos diferentes de voto, tá? Como funcionam os modelos de discussão. Distrital, distrital misto, proporcional de lista aberta, enfim. Você pode tirar um print e ler as formas diferentes de você escolher os representantes. Acho bem interessante, aí eu quis trazer para vocês aí, tá? Beleza? 48 vai ser conhecido como Primavera dos Povos, tá? O termo Primavera dos Povos, primavera, por que primavera? Todo movimento que recebe esse nome, Primavera dos Povos, Primavera de Praga, Primavera Árabe, por quê? O que significa esse termo primavera? É sempre que é um movimento popular, espontâneo e de forte capacidade de contágio. Consegue se espalhar por toda a Europa, a Revolução de 1848, como a gente pode ver esse quadro, né? Bandeira da França, Alemanha, Itália, e perceba aqui no fundo, né? Aqui no fundo não, aqui no chão, perdão, símbolos reais, símbolos nobiliárquicos, né? A nobreza, vamos dizer assim, a Revolução de 1848 tenta colocar fim ao absolutismo. E por que dos povos? Dos povos, turminha, porque eu tenho uma Europa de grandes impérios, né? Então eu tenho muitas etnias acopladas em um único rei, né? Sendo comandadas por um único rei. Por exemplo, você tem aí o Império Austro-Húngaro, o Império o Sacro Império Romano Germânico. Então, você tem aí o sentimento nacionalista, né? O surgimento de um sentimento nacionalista. Você tem esses grandes impérios que controlam essas etnias. E qual que é a solução delas? A nossa independência vai ser combatendo o absolutismo, combatendo esses reis que controlam as nossas vidas. Nós queremos a nossa etnia, o nosso grupo étnico, e esse grupo étnico se identifica pela língua, religião, costumes. Nós queremos ter autonomia, nós queremos nos separar desse reino. Para eu conseguir essa separação, só combatendo o absolutismo. Tá? E aí você tem o início das lutas de unificação, principalmente da Itália e da Alemanha. Coincidentemente, aqui a Itália e a Alemanha, eles têm o mesmo rival, a Áustria. Não à toa que você tem o Congresso de Viena, né? A Áustria vai comandar essa nova forma, reconfiguração da Europa pós-era napoleônica. Então você tem aí a Itália e a Alemanha, para a luta pela unificação italiana e alemã vai passar pelo combate, pelo enfrentamento contra a Áustria, tá? Mas esses movimentos de 48 foram derrotados, tudo bem? Por enquanto, a vitória desses movimentos de 48 virão no final do século XIX, tá bom? Finalizei o slide. No próximo slide você tem um mapa, tá? Você tem um mapa como que a França é o epicentro de tudo, né? A França em Paris. Em 30 a mesma coisa, tá? Em 30 acontece a mesma coisa. Mas aqui, ó, em Paris, em fevereiro de 48, aí tem Turim, Milão, Veneza, Munique, Prússia, né, o Império Austríaco, Roma,
enfim, é uma onda, né, 1848. Tem até no Brasil consequências disso, a Revolução Praeira de 1848. Quando eu dei aula para vocês de Brasil, né, tratando sobre esse período, do Segundo Reinado, algumas revoltas, rebeliões, falei sobre a Revolução Praeira, que é também consequência aí da Revolução de 1848. Beleza? Tá aí, Luiz Bonaparte. Tudo bem? O seu governo vai de 1848 até 71, com o objetivo de pacificar a França e industrializar. Ele é um bonapartista, né? Então vai autoritário, expansionista e industrial. É incrível, né, Arthur? A Suíça sempre intacta, né? A Suíça sempre neutra. Na Primeira Guerra Mundial vai ser, na Segunda Guerra Mundial vai ser, enfim, tá? Obviamente, a pacificação na França é combater o movimento operário, então ele tem apoio da burguesia e vai ter o apoio popular de parte da população. Por quê? A ideia do romantismo. O que é o romantismo? Eu vou resgatar a grandeza da França, né? Resgatar o que era a França na era de Napoleão, né? Na era do meu tio, na era Bonaparte. A França vai voltar a despontar na Europa, a comandar a Europa. Então, uma política expansionista. Tá? Expansionista e, se ele tem apoio da burguesia, de enfraquecimento do operariado. O interessante é que o Luiz Bonaparte ele enfraquece o movimento operário com uma reforma urbana. É possível isso? Lembra que 30 e 48 foi famoso pelas barricadas? Porque as ruas eram estreitas, né? Então, os cidadãos, os revoltosos, eles conseguiam fechar as ruas. O que no governo do Luiz Bonaparte ele começa a fazer? Criar grandes avenidas, largas, ruas bem largas. Para quê? Para ser difícil de fechar as ruas, iniciar algum tipo de mobilização e perseguição, né? Eu tenho um campo muito mais aberto, eu consigo visualizar mais. Eu consigo saber para onde a pessoa está indo e persegui-la. Então, essa reforma urbana serviu de maior controle e evitar rebeliões populares. Beleza? Isso é bem característico do governo de Luiz Bonaparte. E que vários países, por exemplo, o Brasil, vai adotar isso também nas suas reformas urbanas, enfim. Tudo que é transformação cultural, a França é referência no século XIX. Chega ao final do governo do Luiz Bonaparte, né, presidencial, em 51, e não existe eleições. E aí ele vai fazer a mesma coisa com o tio, as mesmas articulações com a elite, com a burguesia financeira. Ele convoca um plebiscito, e nesse plebiscito você tem o segundo golpe do 18 de Brumário. Não aconteceu no dia 18 de Brumário no nosso calendário, é 9 de novembro, tá? Mas se deu esse nome por causa, em homenagem ao tio, tá? O segundo golpe do 18 de Brumário, nesse plebiscito, então, você tem a proclamação do Luiz Bonaparte como imperador, você tem a formação do Segundo Império Francês. Tá? Segundo Império Francês. Nesse Segundo Império Francês, 1840, eu estou aqui em 1851, Segunda Revolução Industrial, projeto expansionista. A França está colocando, o Luiz Bonaparte está colocando de novo o projeto do seu tio, de Napoleão Bonaparte. Aqui você tem, na próxima imagem, a bandeira, né, do Império Francês, certo? O Segundo Império Francês. A política externa imperialista, então, invasão na África e do Sudeste Asiático. Ele vai tentar ir para o México, ter influências no México, graças à Guerra Civil nos Estados Unidos, tá, que a gente já estudou. Luiz Bonaparte vai ter uma campanha no México para ter uma zona de influência na América, mas ele fracassa. E vai gerar uma política de nacionalidades. O que é essa política de nacionalidades? Ele vai acabar nessa política de nacionalidades, ele quer ocupar o lugar da Áustria, substituir a Áustria. E como eu já falei para vocês, a Áustria e o Sacro Império Romano Germânico são reinos com uma pluralidade étnica. O que Napoleão, Luiz Bonaparte, Napoleão não, o que o Luiz Bonaparte ele quer nessa política de nacionalidades? Fazer com que dentro do Império Austro-Húngaro surjam movimentos de independência. Tá? Então ele vai financiar esses movimentos de segregação e separação dentro do Império Austríaco. Tá? Tentar ter esse tipo de fragmentação no Império Austro-Húngaro. E
interferir. Então ele quer uma Europa fragmentada. Ele quer fragmentar o Império Austro-Húngaro. Para quê? Para que ele possa, a França, ser a grande comandante da Europa. Só que, nesse período, como eu mostrei para vocês, você tem um nacionalismo, né? A Itália tenta se unificar e a Alemanha, né, sendo como chefe, comandante dessa unificação, a Prússia, tenta formar a Alemanha. E a Alemanha faz divisa com a França. Luiz Bonaparte tenta evitar a unificação italiana e alemã. Tá? Eu tenho menos de um minuto. Eu vou fazer a mesma coisa que amanhã. Quem quiser entrar, vou gravar a segunda parte, tá? Quem quiser entrar de novo, entra. Quem não quiser, fica à vontade. Vai tomar uma água no banheiro, enfim. Vai estar gravada a aula, beleza? Então, quem quiser entrar de novo, eu vou sair agora e a gente entra e finaliza. Tudo bem? Faltam só mais um slide só, tá bom? Isso aí, aguardo aí. Quem for embora, beijão, tá? Até quinta-feira que vem.